Negócios na pauta. Oferecimento. Seabra. Soluções que impulsionam o desenvolvimento do seu negócio. Psyu. Ninguém resiste a um Psyu. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Negócios na Pauta. Inovação. Esta parece ser a palavra-chave do mundo corporativo atual. Para serem competitivas, as organizações precisam ter práticas inovadoras e originais. E dentro deste contexto, tem surgido nos últimos anos os hubs de inovação. Os hubs foram criados para serem ambientes de criação de soluções inovadoras e tecnologias nas corporações. E é uma das práticas mais buscadas pelas empresas. E se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. E quem está aqui para falar conosco sobre este tema é o diretor do Hub Oxigênio do Grupo Selma, professor Marcos Barros, e o diretor do Sindomar, Daniel Pereira. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Arthur. Muito obrigado pelo convite. E estamos aqui para contribuir aí, colaborar, falar um pouquinho sobre inovação, que é um tema que está sempre em evidência ultimamente, né? Bom dia, Daniel. Bom dia, Arthur. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, audiência. É sempre um prazer estar aqui no Negócios na Pauta, trazendo temas tão relevantes, não só para o setor portuário, mas para toda a nossa sociedade, né? Os hubs de inovação, eles são o marco zero da nova economia e é muito importante quando a gente traz essa visão tanto para o setor de logística quanto para o dia a dia das pessoas, né? Entendendo como que isso as afeta de maneira mais direta e os resultados que a gente traz a partir disso tudo, né? Muito legal a gente conseguir discutir sobre isso hoje. Pois é, Daniel. O Hub de Inovação do Sindomar foi criado agora em 2024, né? E já iniciou os seus trabalhos com 13 empresas participando, não é isso? Como é que foi essa ideia de criar um hub na área portuária, né? O Sindomar, para quem não sabe, aí é o Sindicato das Empresas Operadoras Portuárias aqui da área do complexo do Porto de Itaqui. Bom, o sindicato, né, na maior parte dos casos e na maioria das pessoas, né, quando pensa em um sindicato tem aquela visão de algo defasado, muitos papéis, e isso é justamente o oposto do que o Sindomar vem se propondo a fazer, né, inclusive dentro dos nossos valores. Inovação não é só um discurso, né, de fato uma ação. E quando eu assumi o sindicato, uma das provocações que eu tive do conselho foi justamente de Daniel, a gente sabe que você é um rapaz jovem e a gente quer inovação dentro do nosso universo portuário. A gente não sabe como fazer isso, a gente não sabe de que maneira estruturar isso. Mas a gente acredita em ti e tu tem carta branca para desenvolver essas ações. E quando a gente construiu a ideia do Hub, é importantíssimo a gente falar que a gente teve auxílio de um grande parceiro, que é a Creative Pack. A Creative Pack é uma consultoria de inovação de longas datas aqui, né? São quase 10 anos já aí de atuação. Eles já rodaram alguns projetos junto com o Porto do Itaqui, por exemplo, com a Nestlé, com a Pivida. Então, grandes empresas e eles têm uma expertise que é justamente na construção desses hubs. Um hub de inovação, ele é um elo, é um grande ponto onde você vai conseguir conectar a iniciativa privada, que eu represento, a academia, como no caso do professor Marcos Barros, a sociedade em geral, as comunidades de tecnologia, as comunidades de inovação, tudo isso de uma maneira sistêmica e estruturada para que você consiga criar essas soluções. Durante muito tempo, o setor portuário foi fechado para esse tipo de iniciativa e com essa nova roupagem do Sindomar, com essa nova perspectiva também das empresas em se abrirem a esse universo, isso porque eu lembro muito do que a gente discutia sobre ESG. Então, sustentabilidade antes era uma coisa assim, legal de ter, algumas empresas faziam, principalmente dentro do setor portuário. Na sequência, começou a se tornar algo, é importante fazer, vieram aí alguns prêmios, vieram também alguns índices, como o IDA, por exemplo, né, justamente para medir a sustentabilidade.
E, na sequência, a sustentabilidade agora se tornou uma coisa obrigatória e mandatória dentro de vários negócios. E é o que eu vejo acontecer dentro do universo da inovação. A inovação do ponto de vista corporativo. Antes era uma coisa que pouquíssimo se fazia. Na sequência, se torna algo aí, que é importante você incorporar, mas a médio e longo prazo, para os próximos 5, 10 anos, por exemplo, eu vejo que isso vai ser algo obrigatório, que toda organização vai precisar ter, e estruturar uma área dessa não é algo tão simples. Você não tem tantas pessoas, por exemplo, que têm essa visão de fazer as conexões, né? E o Hub ele serve justamente para ser isso, para ser esse tradutor. Se a gente for falar de tecnologia, nós temos hoje a China, por exemplo, que é um país que tem a renda média igual ao Brasil, mas tem um PIB muito maior por causa da população. Ela já é o país líder, né? Tanto o investimento em tecnologia quanto em publicações científicas. E aí tem um hiato de longa data, né? Eu sou da academia, posso dizer isso. E já estive também no lado da iniciativa privada, ainda estou. Mas esse hiato é grande, né? Aí no Brasil, tanto que o nosso desenvolvimento em P&D é muito baixo no Brasil, né? Então, quando você pega setor portuário, que é o setor basicamente de prestação de serviço, o que vocês imaginam que pode haver de inovação lá? Eu vou te dar um exemplo de projetos que já estão em andamento agora, por exemplo. A gente tem um projeto que é a utilização de drones dentro da operação portuária para você otimizar um processo de arqueação, né? A arqueação, para quem não conhece, é um processo crucial para você determinar quanto está sendo embarcado no navio, e dentro desse processo de arqueação existe uma etapa que é a de leitura de calados. Hoje essa leitura, né, o calado, ele é uma marca que fica no navio para você saber o quanto ele afundou, o quanto ele ele submergiu em relação ao nível da água, e com base nisso, né, para quem lembra das aulas de física, a gente tem um empuxo, você consegue determinar o peso do que está sendo embarcado no navio. Com base nessa leitura de calados, hoje esse processo ele acontece de maneira muito rústica ainda, né? Eu vou colocar rústica entre aspas, porque não é necessariamente rústico, mas você precisa de uma pessoa que vai, pega uma lancha, se expõe a risco de cair no mar, se expõe a uma série de variáveis, né? Você tem um olho nu ali fazendo a leitura dessa marcação, você tem o erro humano envolvido no processo, tem as questões comerciais envolvidas também. Então, para mitigar tudo isso e para dar muito mais transparência para o processo, a gente recentemente lá dentro do Hub de Inovação iniciou esse projeto que é a utilização de drones para fazer esse tipo de leitura. Isso vai dar muito mais celeridade para o processo, que hoje a leitura de calado ela demora em média 1 hora, existem casos que ela pode demorar até 3 horas, por conta de condições adversas, né, que é o swell, por exemplo, às vezes fica difícil você conseguir fazer essa leitura. E com o drone você já tem uma série de imagens que você consegue sobrepor, você determina quais são as médias, tanto mínimas e máximas em relação ao seu processo de leitura. Você tem uma faixa de pixel em centímetros, né? Então seu erro ele é em centímetros, em milímetros inclusive, até quando você consegue fazer uma sobreposição bem ajustada. E isso dá muito mais celeridade para o processo, porque toda essa leitura que hoje demora 1 hora, com um drone você consegue fazer em no máximo 30 minutos. Então, metade pelo menos do tempo aí. E isso é uma das coisas que o setor portuário começou a se abrir agora, né? Mas essa inovação está sendo desenvolvida aqui ou ela já está sendo desenvolvida aqui? Foi olhado em outro lugar e está se fazendo? Está sendo implementada aqui, muito baseado no que a gente tem lá fora. Por exemplo, Singapura tem um departamento específico para trabalhar com drones. Eles fazem desde entrega a bordo, né, porque a área de fundeio deles é muito mais próxima, mas também outros serviços de inspeção, de outras atividades, só para trabalhar com o uso desse tipo de equipamento a bordo. Aqui a gente está adaptando para a nossa realidade. É muito difícil a gente falar, por exemplo, sobre desenvolvimento econômico, sobre a atuação de um hub de inovação ou dessas soluções que estão sendo desenvolvidas, quando a gente compara Norte e Nordeste com Sul e Sudeste, por exemplo. Eu não vou nem fazer uma comparação com o exterior. O nosso nível de desenvolvimento sociocultural, a nossa taxa de escolaridade, a gente tem muitos indicadores econômicos que a gente sabe aí que são extremamente abaixo do esperado e muito aquém da nossa capacidade. Então, o Hub ele vem para ser esse suporte, né? Diferente de outros lugares, por exemplo, que você tem
como funciona a maioria dos hubs, né? Você tem um espaço, todo mundo se reúne lá e a partir dessas reuniões você vai ter os negócios acontecendo. Não tem ninguém provocando e fazendo essas conexões acontecerem. No nosso caso, não. A gente faz com que essas conexões sejam estruturadas, né? A gente tem a gente, utilizando a metodologia da Creative Pack, consegue fazer com que todos esses processos sejam muito bem elencados e você tenha um resultado tangível em cada momento, né? Isso é um exemplo desse projeto, especificamente falando, que a gente teve essa olhada para o que estava sendo feito lá fora, mas tropicalizamos dentro da nossa realidade. O que a gente consegue fazer com os talentos que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem e, obviamente, dentro da nossa realidade, né? Não faz sentido eu pegar uma solução que vai ser muito mais cara lá fora, que provavelmente deve ter algum software desenvolvido, mas que, se eu for pensar nessa importação de tecnologia, vai me custar aí algumas centenas de milhares de dólares. Enquanto eu posso desenvolver algo dentro da minha realidade, utilizando mão de obra local, utilizando a massa crítica que a gente tem aqui, para atender uma das dores que faz parte de um dos associados do sindicato, por exemplo. Perfeito. Bem, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a atuação de hubs de inovação. Fica aí que já voltamos.